A gestante entrou no quarto 404 e nunca mais pôde ver seu filho. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O relógio marcava 12h30 da madrugada sob uma chuva torrencial. Laura Martins, com as duas mãos segurando o ventre, respirava com dificuldade. Daniel, e está doendo muito, e ela sussurrou. O rosto pálido, os cabelos grudados na testa, os olhos misturando pânico e dor. Daniel Silva vestiu às pressas o casaco e agarrou o molho de chaves. Meu Deus, Laura, você está entrando em trabalho de parto. Vou te levar ao hospital agora. Você, e tem certeza de que o hospital ainda está aberto? A essa hora, e com essa chuva. Não temos outra escolha. Entra no carro. Não se preocupe, eu estou aqui com você. Laura tentou se arrastar até o carro, agarrando a porta do passageiro enquanto Daniel a abria. Cada passo era como uma lâmina rasgando a carne. O Ford Focus avançou na noite, cortando as poças na Avenida Paulista. As luzes dos postes pareciam borrões através do vidro encharcado. Você ligou pro hospital antes? Laura apertava a mão de Daniel, a voz entrecortada. Liguei, sim, mas disseram que está lotado. Disseram para irmos mesmo assim, que dariam um jeito. Laura olhou pela janela e viu o próprio reflexo distorcido. Murmurou, meu Deus, por favor, me ajude a proteger este bebê. Ao chegarem ao portão do Hospital das Clínicas, a cena diante deles fez Daniel congelar. Pessoas aglomeradas sob a marquise, algumas gemendo, outras chorando alto. Um homem de meia idade, com o casaco ensanguentado, segurava a esposa desmaiada. Uma senhora gritava para um segurança, esperei 4 horas. Meu filho está com 41 graus de febre. Daniel abriu a porta do carro e gritou, alguém me ajude. Minha esposa está em trabalho de parto. Ela está com 36 semanas e sentindo dores intensas. Uma enfermeira jovem correu até eles. Na plaquinha, lia-se Isabel Ribeiro. O rosto dela era tenso, e não temos mais leitos disponíveis, mas, rápido, por aqui. Vamos levá-la a uma sala de espera improvisada. Não. Minha esposa precisa de um obstetra. Daniel falou firme. Isabel respondeu rápido, eu sei, mas a maternidade está sobrecarregada. Todos os quartos estão ocupados. Temos uma sala auxiliar, a 404. É antiga, mas tem cama e equipamentos. Chamarei um médico agora mesmo. Daniel assentiu, pegou Laura nos braços e seguiu Isabel pelo corredor úmido. Os passos ecoavam entre as paredes escuras, sob luzes fluorescentes que tremeluziam, prestes a se apagar. Sala 404. A placa na porta era enferrujada, pendendo de lado. Isabel abriu. O quarto era gelado, o teto manchado, o cheiro de antisséptico misturado com mofo. Laura estremeceu, Daniel, eu não quero ficar aqui. Vai ficar tudo bem. Eu estou com você. É só por enquanto. Daniel apertou a mão da esposa. Isabel falou rápido, vou chamar o médico de plantão. Estará aqui em minutos. Senhor Daniel, preciso pedir que saia da sala por causa do protocolo de esterilização para partos. Daniel franziu a testa, e não vou sair. Quero ficar com minha esposa. Entendo, mas é uma exigência do hospital. O senhor pode esperar aqui no corredor. Laura disse fraca, pode esperar lá fora. Eu estou bem. Daniel assentiu relutante, beijou a testa da esposa e saiu. A porta da sala 404 se fechou atrás dele com um oclíquio suave, mas arrepiante. 5 minutos depois, um homem entrou. Vestia um jaleco branco amarrotado, sem logo do hospital. O crachá plástico dizia de forma precária, Dr. Costa. Ele assentiu, boa noite, Sra. Martins. Sou o médico de plantão hoje. Seu estado é delicado. Precisamos aplicar um medicamento para reduzir as contrações uterinas e estabilizar a situação. Laura perguntou, a voz trêmula, eu não posso dar à luz agora? Não. 36 semanas ainda é cedo.
Precisamos estabilizar tudo antes. Fique tranquila, está sob controle. Ele se virou para uma enfermeira jovem, cabelo preso, rosto inexpressivo como uma estátua. Sem crachá. Sem cumprimentos. Prepare a infusão, disse Costa. A enfermeira assentiu, retirando da geladeira uma bolsa de soro amarelo claro. Laura se assustou. Que medicamento é esse? Por que essa cor estranha? Costa sorriu. É só uma mistura de eletrólitos com leve sedativo. Vai te ajudar a se sentir melhor. Mas eu deveria assinar algo antes? Sim, aqui está o termo de consentimento. É simples. Só assine. Você está com dor, não quero que tenha que ler demais. Laura mordeu o lábio e assinou o papel, mal conseguindo enxergar sob a luz fraca. Só queria que a dor parasse. A agulha perfurou a veia no braço dela. O líquido começou a entrar. Assim que o fluido estranho entrou em seu corpo, Laura sentiu um frio cortante na espinha. Braços e pernas formigando. Tem algo errado, tentou dizer. A visão turvou, tudo começou a girar. O coração acelerou. O ouvido zumbia. Daniel. Daniel, tentou gritar. Mas a porta estava trancada. Ouviu um clique nítido. Ninguém respondeu. Senhora Martins, relaxe. Queremos apenas o melhor para você, disse Costa, com voz monótona. Laura tentou se mexer, mas as pernas não obedeciam. Toda a reação foi paralisada pela dormência. A enfermeira ficou parada, observando Laura como quem vigia um cadáver ainda morno. Por favor, não façam nada com meu bebê, Laura soluçou. Costa respondeu suavemente, quase em sussurro, você sabia que há crianças que nascem para viver melhor e em outro lugar. Aquela frase caiu sobre Laura como um sino fúnebre. Tudo ficou escuro. No corredor, Daniel começou a se sentir inquieto. Perguntou a Isabel, e minha esposa está bem? Está demorando demais. Isabel hesitou, vou verificar, o doutor Costa está com ela. Qual Costa? Esse nome não está na escala de plantão de hoje, disse um enfermeiro próximo, Carlos Santos. Daniel virou-se de repente, o que você disse? Que o doutor Costa não está na escala. Carlos assentiu, sou eu que organizo a escala noturna. Esse nome não está. E a sala 404 deveria estar fechada há 6 meses. Daniel empalideceu. Correu até a porta, batendo com força, Laura. Você me ouve? A porta não abriu. Nenhum som respondeu. Laura. Daniel esmurrava a porta como um louco. Abre. Carlos se aproximou imediatamente. Precisamos abrir essa porta agora. Não acredito que esse quarto esteja autorizado. Isabel hesitou, viu, só segui ordens do Dr. Costa. Ele tinha um documento com carimbo. Carimbo de onde? De qual setor? Carlos rosnou. Trabalho aqui há 8 anos, nunca vi usarem de novo a sala 404. Foi lacrada por vazamento de gás. Daniel não ouvia mais. Pegou o celular para chamar a polícia, quando um segurança correu até ele. O que está acontecendo? Por que está batendo na porta do hospital a essa hora? Minha esposa está trancada aí dentro. Daniel gritou. Um médico desconhecido está injetando algo nela. Abre ou eu arrombo. Carlos virou-se. Júlio, me dá a chave reserva deste setor. É urgente. Júlio, o segurança de uns 50 anos, tirou um molho de chaves do bolso. A mão dele tremia, essa chave não é usada há muito tempo. Quando a porta da sala 404 se abriu, a visão deixou todos paralisados. A sala estava vazia. Sem cama. Sem equipamentos. Sem Laura. Sem ninguém. Apenas um tubo de soro no chão, gotejando os últimos pingos amarelados. Não pode ser, Daniel balbuciou, entrando cambaleante. Ela estava aqui há menos de meia hora. Carlos examinou cada canto, sem sangue. Sem sinais de cirurgia.
Mas com certeza havia alguém aqui. Câmeras. Daniel se virou. Ou tem câmera neste corredor? Isabel hesitou. Tem, mas este setor está com a energia cortada há semanas por manutenção elétrica. Júlio completou. Como o quarto está lacrado, o sistema aqui não é prioridade. A equipe técnica ainda não consertou. Daniel rugiu. Quer dizer que não tem câmera. Ninguém monitora este lugar. Uma grávida de 36 semanas pode simplesmente desaparecer como se nunca tivesse existido? Isabel não respondeu. Baixou a cabeça, evitando o olhar de Daniel. Carlos fechou o punho, o rosto vermelho. Isso está muito errado. Vou reportar imediatamente à diretoria. Daniel gritou para o vazio. Laura. Em outro lugar do hospital, no subsolo, sob luz amarela fraca, Laura estava imóvel sobre uma maca coberta por lençol branco. Os olhos semicerrados, os lábios pálidos. Uma máscara de oxigênio cobrindo o nariz. Costa estava ao lado de um homem de sobretudo preto, cabelos grisalhos. Nome: Joaquim Lima. Ficha da paciente? Perguntou Lima, com frieza. Costa entregou um maço de papéis. Vacinado. Termo de consentimento, declaração de óbito e isenção de responsabilidade médica. Transfiram ela para o antigo setor técnico. Chamem o carro. Esta noite, o recém-nascido deixará São Paulo. Costa assentiu. Está tudo sob controle. Ela está fraca demais para reagir. Lima franziu a testa. Viu o marido. Um pouco incômodo. Parece mais teimoso do que pensávamos. Lima soltou uma risada fria. E não tem problema. Deixe comigo. Dentro de 72 horas, a esposa dele será encontrada morta por complicações. Tudo vai se encerrar direitinho. Na manhã seguinte, no saguão do hospital, Daniel estava à beira da loucura. Já passou uma noite inteira, e vocês ainda não me dizem onde está minha esposa? Ele gritou para o médico do turno da manhã, Dr. Vicente Rocha. Rocha levantou as mãos. Acabei de chegar. O turno da noite terminou. Estou revendo os registros. Não tem nenhum registro. Daniel bateu com força no balcão. Não tem ficha de internação. Não tem registro de parto. Não tem documento de transferência. Ela sumiu. Carlos se aproximou e sussurrou. Eu revisei o livro de plantão. Ninguém registrou nenhuma paciente chamada Laura Martins na 404. E na sala de cirurgia, também não houve nenhuma operação agendada entre meia-noite e o amanhecer. Daniel empalideceu. O que você está dizendo? O que estou dizendo é que, oficialmente, ninguém no hospital reconhece que ela tenha dado à luz aqui. Não há papelada. Nada. Daniel desabou na cadeira. O suor frio escorria da testa. Um grito sufocado se formava em sua garganta. No terceiro andar, dentro de uma sala de isolamento especial, Laura acordou. A luz fraca fez com que ela apertasse os olhos. Uma voz feminina soou. Senhora Martins, você acordou. Laura virou o rosto e viu uma mulher de meia idade, vestida com um jaleco cinza claro, com crachá onde se lia Natália Pereira, especialista em apoio à recuperação. Onde estou? Laura sussurrou. Você desmaiou por uma queda súbita de pressão após o parto. Felizmente, você sobreviveu. Mas, Natália baixou a voz, sentimos muito. O bebê não resistiu. Não. Laura gritou, tentando se sentar. Eu não pari. Eu não vi nada. Onde está o meu bebê? Natália balançou a cabeça. Você ficou inconsciente por quase 8 horas. Tivemos que realizar um procedimento de emergência. O bebê não respirava, sem batimentos. Fizemos tudo o que podíamos. Me mostre o registro de nascimento. Quero falar com o médico do plantão. Receio que, como tudo aconteceu muito rápido, os documentos ainda estão sendo finalizados. Finalizados? Laura entrou em pânico. Eu sou a mãe. Tenho o direito de saber onde está o meu filho. Natália saiu da sala.
Momentos depois, uma enfermeira jovem entrou e entregou a ela um atestado de óbito com a seguinte frase: em causa da morte, de insuficiência respiratória neonatal. Sem carimbo. Sem assinatura de médico. Laura tremia. Segurou o ventre liso, chorando, Daniel. Daniel, eles levaram nosso filho. Na sala de espera, Daniel reencontrou Isabel Ribeiro. Ela tentou desviar, mas ele a interceptou. Fale a verdade. O que aconteceu ontem à noite? Isabel abaixou a cabeça, sussurrando, eu só segui ordens. O Costa me mandou levá-la para 404. Eu não fazia ideia. Você sabe quem é Costa? Daniel rosnou. Não. Acabei de entrar no hospital faz 4 meses. Nunca tinha visto ele antes. Mas, vi ele saindo pela porta do setor técnico com outro homem estranho depois do turno. Para onde foram? Para o subsolo. Daniel se virou de imediato. Vou descer lá. Carlos o segurou, me espera. Eu vou com você. Ninguém pode entrar no subsolo sem crachá. Mas eu tenho um jeito. O porão do hospital era frio, silencioso. Lâmpadas amarelas fracas refletiam no chão de concreto áspero. O cheiro era de produtos químicos antigos misturados com poeira e mofo. Carlos conduziu Daniel até o antigo setor técnico, antes usado para manutenção de equipamentos de raio-x. O que você está vendo? Carlos perguntou baixinho. Daniel se escondeu atrás de uma cortina de plástico, os olhos arregalados. Na sala à frente, um grupo de pessoas com jalecos médicos sem identificação estava em volta de uma maca cirúrgica móvel. Sobre a mesa, havia um recém-nascido sendo examinado, pele rosada, cabelo preto, peito subindo e descendo. Meu Deus! Daniel quase avançou. Carlos o segurou, e não. Não faça nada agora. Precisamos de provas. Daniel sacou o celular e começou a gravar escondido por uma fresta na porta. Ouviu claramente a voz de Costa. Este aqui está saudável, sem doenças genéticas. Estado neonatal perfeito. Pronto para a transferência. Amanhã à noite. Carlos murmurou, eles estão traficando recém-nascidos? Daniel respondeu em sussurro, não. Eles estão roubando filhos dos outros e vendendo. Daniel mal conseguia respirar enquanto via a gravação no celular. A imagem do recém-nascido, vermelho e frágil, sendo colocado sobre uma mesa de metal gelada, a luz destacando as veias finas sob a pele delicada. E então a voz gelada de Costa, estado neonatal perfeito. Amanhã à noite ele vai embora. Carlos, ao lado, apertava com força o rádio no cinto, precisamos avisar imediatamente a diretoria. Não. Daniel respondeu com firmeza. Eles podem estar envolvidos nisso. Precisamos de provas mais sólidas. Carlos o encarou, hesitante, então o que fazemos agora? Encontrar a Laura. Se ela ainda estiver viva, ela é a maior prova. Na sala de recuperação isolada, cada respiração era uma batalha para Laura. Senhora Martins, por favor, mantenha a calma. Natália dizia com tom uniforme. A senhora está com sintomas de transtorno pós-parto. É comum. Pare de mentir. Laura gritou, os olhos em chamas. O que vocês fizeram com o meu bebê? A senhora assinou o consentimento para a cirurgia de emergência. Talvez não se lembre. Nessas condições, todos ficam confusos. Laura cerrou os dentes e repetiu, viu. Não. Pari. Natália congelou por um instante. O rosto mantinha-se calmo, mas o olhar denunciava a tensão. Chega. Laura disse, tremendo ao se levantar. Eu mesma vou descobrir o que aconteceu. A senhora não tem permissão para sair deste quarto. Se quiserem me manter aqui, terão que apresentar ordem judicial. Natália suspirou e apertou o botão de emergência. 2 enfermeiros homens, fortes, entraram. Desculpe, senhora Martins. É para sua própria segurança, disse Natália friamente.
Laura foi empurrada de volta à cama, os braços amarrados às grades com tiras acolchoadas. Ela gritou: Eu não vou deixar vocês levarem mais nada de mim. Enquanto isso, Daniel e Carlos voltaram ao setor administrativo do hospital. Entraram na sala de arquivos, onde centenas de fichas médicas eram armazenadas. Carlos sussurrou: Tenho a senha do servidor interno. Se Laura passou por aqui, deve haver um rastro. Ligaram o computador, digitaram o nome Laura Martins. Nada encontrado. E a lista de emergências da noite passada? Daniel perguntou, ansioso. Carlos inseriu outro comando. Uma longa lista apareceu. O nome de Laura não estava. Mas havia uma entrada de paciente sem identificação com o código XM17A, admitida às 0h47. Esse é o horário que chegamos. Daniel murmurou. Verifique os detalhes. O prontuário dizia, resumidamente, feminino, 29 anos. Gestação de 36 semanas. Diagnóstico, pré-eclâmpsia. Cirurgia de emergência. Resultado, de morte neonatal. Motivo do cadastro, sem documentos de identificação. Daniel bateu com força na mesa, vê ela. Eles a registraram como anônima para apagar os rastros. Carlos cerrou os dentes e a paciente tinha documentos, o marido estava junto, e mesmo assim registraram como um sem identificação? Isso é falsificação deliberada. Daniel murmurou, palavra por palavra, e eles vão pagar por isso. No subsolo, Joaquim Lima entrou em uma sala fechada, onde Costa revia as imagens do recém-nascido numa tela. Você já deu o remédio para a mãe dele? Lima perguntou. Sim. O sedativo com inibidor de memória de curto prazo foi misturado na infusão. Ela vai ficar confusa, sem conseguir distinguir o que é real. E o marido? Um incômodo. Acho que devíamos resolver isso logo. Lima sorriu de lado, e não. Vamos fazer ele acreditar que a esposa está instável. Logo tudo vai se apagar. Costa franziu o senho, demais o técnico Carlos parece desconfiar. Se ele se juntar a Daniel. Lima deu de ombros, então corte o rastro. Nada de testemunhas. Naquela tarde, ao sair do hospital para ir para casa, Carlos percebeu que estava sendo seguido por uma van branca. Ele notou algo errado quando virou em uma ruela próxima à estação de metrô e o veículo ainda o seguia. Rápido, sacou o celular e fingiu gravar um vídeo da rua. Os ocupantes da van perceberam e aceleraram, indo embora. Carlos suava frio. Ligou para Daniel: Estou sendo seguido. Eles sabem que estou investigando. Daniel respondeu: Se esconda por enquanto. Eu cuidarei do resto. Nos encontramos na estação Tatuapé às 20 horas. À noite, Daniel levou uma mochila com câmera escondida, gravador e cópias do prontuário XM17A. Voltou ao hospital, entrando pelas escadas de emergência até o setor de isolamento. Esperou uma enfermeira abrir a porta da recuperação e se esgueirou para dentro, procurando o quarto de Laura. Ela dormia, os braços presos com tiras acolchoadas, o rosto abatido. Daniel se aproximou, colocou a mão no rosto dela: Laura, sou eu. Ela abriu os olhos, assustada: E Daniel? SHHH. Vou tirar você daqui. Nosso bebê. Daniel, eles levaram nosso filho. Eu sei. Mas precisamos de provas. Você se lembra de algo daquela noite? Laura fechou os olhos, tentando buscar as lembranças. Costa, a enfermeira fria, o soro, depois um frio horrível, não conseguia respirar e então tudo ficou escuro. Daniel assentiu: Ótimo. Vamos usar seu depoimento. De repente, o alarme tocou. Uma voz soou pelos alto-falantes: Alerta, invasão não autorizada na ala de isolamento. Todo o pessoal, verificar imediatamente. Daniel apertou a mão de Laura: Eles já sabem. Preciso ir, finja que ainda está inconsciente. Eu vou cuidar do resto. Laura mordeu o lábio, assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Daniel saía pelo corredor quando deu de cara com Natália.
O que está fazendo aqui? Ela perguntou, com a voz dura. Daniel respondeu rápido, e me perdi. Estava procurando o banheiro. Não se faça de bobo. Você não tem crachá para acessar esta ala. Sou o marido. Tenho direito de visitar minha esposa. Não a esta hora. Vou chamar a segurança. Daniel deu um passo para trás e disse alto, então chame. Melhor ainda. Vou mostrar a eles o vídeo do bebê que foi sequestrado ontem à noite. Natália ficou paralisada. Daniel continuou, quer que eu passe aqui na tela, na frente de todo mundo? Natália imediatamente mudou o tom, podemos conversar. Ótimo. Me encontre às 22 horas no Bar Brahma, perto do portão dos fundos. Se não aparecer, entrego tudo à imprensa. Naquela noite, Laura estava encolhida na cama do hospital, olhos arregalados fixos no teto. Cada vez que fechava os olhos, via a imagem da bolsa de soro amarela, a luz piscando, o som suave da porta trancando. E então, a frase de Costa, vá crianças que nascem para viver em outro lugar. Ela apertou as mãos com força. Não, minha filha não é mercadoria. O relógio marcava 21h58 quando Daniel entrou no Bar Brahma. A luz amarelada e aconchegante não bastava para afastar o frio que corroía sua mente. Daniel escolheu uma mesa discreta perto da janela, ativou o modo de gravação no celular e observou atentamente cada movimento no local. Às 22h03, Natália Pereira entrou. Não usava jaleco, mas um casaco marrom claro e óculos escuros. Ela se aproximou lentamente da mesa dele, puxou uma cadeira e sentou-se, falando baixinho, tenho só 10 minutos. Daniel curvou os lábios num meio sorriso, 10 minutos são suficientes para você decidir se quer se salvar ou se destruir. Natália ficou em silêncio por alguns segundos, depois sussurrou, eu não participei do roubo do bebê. Só obedeci ordens. Mas, sei que isso não é obra de uma pessoa só. Quem, exatamente? Daniel fitou os olhos dela. Joaquim Lima. Ele é o chefe. Não trabalha na área médica, mas tem ligação com muitos funcionários. Paga em dinheiro vivo pelo silêncio. Quem discorda, desaparece dos registros. Daniel apertou o copo com força, a voz rouca, onde está minha filha? Natália desviou o olhar, serviu um pouco de água e sussurrou, hoje à noite, a bebê será levada de São Paulo. Pode ser por trem de carga, ou numa ambulância falsa. Usam certidão falsa. Prontuário limpo. A família adotiva já está preparada. A mãe da criança está viva. Ela está presa e amarrada dentro do hospital. Eu sei. Mas se ela fizer barulho, vão aplicar drogas que causam perda total de memória. Daniel bateu a mão com força na mesa e não vou deixar isso acontecer. Natália tirou um crachá magnético do bolso. Esse cartão abre o depósito do subsolo, andar -1, setor de equipamentos antigos. Eles escondem registros, câmeras, e às vezes, bebês lá. Mas você precisa ir agora. Se for pego, não posso mais ajudar. Daniel pegou o cartão e se levantou. Obrigada. Pelo menos você ainda tem um pouco de consciência. Natália não respondeu. Levantou-se e sumiu na escuridão. Às 22h50, Daniel voltou ao hospital, entrando sorrateiramente pelo acesso traseiro ao subsolo. Usava uma câmera presa ao peito e carregava o cartão dado por Natália. A porta do andar -1 se abriu, revelando um corredor estreito com luzes fluorescentes piscando. O ar ali era denso, com cheiro de antisséptico envelhecido e metal. No fim do corredor, uma porta e depósito e acesso restrito a funcionários autorizados. Daniel passou o cartão. Luz verde. A porta abriu. Dentro, dezenas de prateleiras cheias de equipamentos velhos e caixas de arquivos. Em um canto, camas de inox cobertas com lençóis brancos e alguns berços. Ele se aproximou de um berço marcado com o código XM17 ao mesmo do prontuário falso da esposa. O berço estava vazio. Mas ao lado, havia uma pasta grande com o nome Laura Martins. Daniel abriu.
Dentro, encontrou ficha verdadeira de internação, riscada com tinta vermelha. Ultrassonografia de agosto. Termo de consentimento para aplicação de falso analgésico. Atestado de óbito neonatal sem assinatura. Um fax, recém-nascido apto para adoção internacional. Prioridade, Canadá. Daniel tremia. Ligou a câmera e filmou cada página de perto. De repente, ouviu o som da porta atrás dele se abrindo. Uma voz masculina, grave e gélida, e não imaginei que você chegaria tão longe, Daniel. Ele se virou. Joaquim Lima entrou, seguido por 2 homens de preto, sem identificação. Daniel rosnou, saiam do meu caminho. Vou levar essas provas. Todo mundo saberá a verdade. Lima riu. E você acha que alguém vai acreditar num invasor de área restrita de hospital que roubou documentos confidenciais? E o vídeo? Daniel levantou o celular. Enviei para uma jornalista hoje à tarde. Se eu não responder até 1h da manhã, o vídeo será publicado online. Lima paralisou. O olhar dele escureceu. Você está brincando com fogo. E você está brincando com vidas de recém-nascidos. Daniel cravou. E agora eu quero minha filha de volta. Um barulho forte veio de trás. Carlos Santos apareceu, segurando um bastão de segurança. 3 contra 1 não é justo, disse ele, com olhos brilhando. Gravei tudo desde que você entrou. Daniel não olhou para trás, mas assentiu. Carlos, acione o alarme. Carlos pegou o rádio, código 414 e violação humanitária de nível vermelho. Solicito apoio urgente. Suspeitos armados no subsolo. Lima rugiu, idiotas. Vocês não sabem com quem estão lidando. Sabemos, sim. E não temos medo. Carlos respondeu. Pelos alto-falantes, soou a voz do supervisor da noite, segurança de emergência a caminho do subsolo. Todos os funcionários, recuar imediatamente. Lima olhou ao redor. Sabia que não havia mais saída. Recuou alguns passos e sinalizou discretamente. Os 2 homens fugiram pela saída de emergência. Lima, em silêncio, levantou as mãos em rendição. 30 minutos depois, a polícia chegou. Daniel entregou todos os vídeos e documentos. Laura também foi retirada do isolamento. Ao ver Daniel, ela desabou em pranto e correu para os braços dele. Eles me mantiveram presa como um animal, soluçou. Eu sei. Mas agora você está livre. E nossa filha ainda está viva. No dia seguinte, a notícia explodiu. Rede de tráfico de bebês é desmantelada no Hospital das Clínicas. Falso médico Costa foragido, polícia em perseguição. Joaquim Lima, líder da organização, preso em flagrante. Pelo menos 11 bebês suspeitos de terem sido roubados. 3 já identificados em processo de reunificação familiar. Daniel estava ao lado de Laura no quarto de hospital, o verdadeiro. Ela apertou a mão dele e não dói mais fisicamente. O que dói é ter acreditado que eu estava louca. Você não estava. Você é a mãe mais corajosa que eu já conheci. A porta se abriu. Uma jovem policial, Teresa Rios, entrou com um sorriso suave. Temos boas notícias, disse ela. A bebê com o código XM17A foi localizada. Ainda não foi levada de São Paulo. Está segura em um abrigo infantil. Laura cobriu o rosto, chorando alto. Vocês podem me deixar ver minha filha? Faremos tudo para tornar isso realidade. Teresa respondeu com doçura. O abrigo da região da Moca, entre casas antigas de telhado vermelho e muros amarelos, tornou-se no dia seguinte o ponto de encontro de toda esperança e angústia. Laura estava sentada ao lado de Daniel na sala de visitas, mãos entrelaçadas, as palmas suadas. Os olhos fixos na porta branca ainda fechada. Ao lado, Teresa Rios conferia os papéis mais uma vez. Como o processo legal ainda está em andamento, hoje é apenas uma visita temporária.
Não é permitido pegar no colo nem levar a criança. Mas você poderá vê-la e conversar, se quiser. Laura assentiu repetidamente, os lábios cerrados. Daniel segurou sua mão. A porta se abriu. Uma enfermeira de meia-idade, cabelos grisalhos, crachá, Lúcia Andrade, entrou carregando uma menina enrolada em um cobertor branco. Laura se levantou num salto. A menina não chorava. Olhos bem abertos, negros como noite, encarando um mundo estranho ao redor. Teresa falou suavemente, esta é a bebê com o prontuário XM-17A. Desde que chegou ao abrigo, ela tem se alimentado bem, dormido tranquila. Nenhum sinal de anomalia física. Laura se aproximou, as mãos tremendo, estendidas no ar, mas parando a meio caminho. Apenas sussurrou, filha, você consegue ouvir a voz da mamãe? Daniel, por trás, falou com ternura, ela tem os seus olhos. Lúcia assentiu, e naquela noite, ainda não sabíamos o nome da bebê. Mas já na primeira madrugada, quando ligamos música suave, ela virava a cabeça sempre para o lado da voz feminina. Como se estivesse procurando. Laura chorou. Ajoelhou-se, encostou o rosto nas mãos próximas ao corpinho da bebê sem tocá-la, apenas para sentir o calor. Você não cresceu por muito tempo na minha barriga, mas desde o início, eu te carreguei no coração. Ao saírem do abrigo, Daniel levou Laura para descansar na casa dos pais dele, na Vila Mariana. Ele sabia que ela precisava de tempo para se recuperar. Já ele, seguiu em sua missão de caçar a verdade. À noite, Daniel voltou ao hospital e encontrou Carlos Santos. Precisamos investigar todos os pacientes que passaram pela sala 404 no último ano, disse Daniel. Se Laura não foi a primeira, deve haver outros. Carlos o levou até a antiga sala de arquivos, antes abandonada, agora selada para investigação. Ele puxou um fichário da estante. Encontrei a lista de enfermeiros dos turnos noturnos especiais. Um nome se repete várias vezes. Costa? Daniel arriscou. Não. Uma enfermeira idosa chamada Maria Souza. Ela era a chefe da equipe noturna, se aposentou há 3 meses. Mas o registro dela foi apagado do sistema interno depois que aconteceram 2 casos seguidos de um desaparecimento de prontuários no ponto. Daniel franziu a testa, ela mora onde? Carlos ergueu a folha com um endereço impresso, aqui. Um apartamento pequeno em Santo Amaro. No dia seguinte, Daniel foi sozinho até o endereço. O apartamento ficava no 3º andar de um prédio antigo. Ele bateu na porta. Alguns minutos depois, uma mulher de cerca de 60 anos abriu. Cabelos grisalhos, rosto abatido, mas os olhos ainda afiados. A senhora é Maria Souza? Ela o encarou com desconfiança, e quem está perguntando? Sou Daniel Silva. Minha esposa é Laura Martins. Ela foi levada para o quarto 404, onde a senhora trabalhava. Eu imploro que nos ajude. Ela não respondeu. Olhou para ele por um bom tempo, depois abriu a porta, entre. O apartamento era pequeno e bagunçado. Televisão antiga, paredes descascando, cheiro de mofo. Maria serviu chá, voz baixa, você é a 3ª pessoa que vem me perguntar sobre isso. Uma era a mãe de um bebê desaparecido. A outra, uma jornalista. Ambas saíram daqui desapontadas. Eu não quero sair de mãos vazias. Eu preciso da verdade. Maria o encarou, os olhos ligeiramente trêmulos, sua esposa ainda está viva? Está. E minha filha também. Maria soltou um longo suspiro, enchendo a xícara, eu testemunhei pelo menos 4 casos iguais ao da sua esposa. Todas entraram no quarto 404 à noite, com a justificativa de falta de leitos, e depois desapareceram. Quando voltavam, ou já não estavam grávidas, ou não lembravam de nada. Algumas ficaram loucas. Por que a senhora não denunciou? Enviei uma carta ao diretor do hospital. Depois disso, fui transferida para o arquivo morto e forçada a me aposentar antes do tempo. Cortaram parte da minha aposentadoria. Ameaçaram expulsar minha filha da faculdade de medicina.
Daniel cerrou os punhos, e eles fizeram isso para calar todas as testemunhas. Maria olhou firme, agora só tem uma maneira de ajudar. Ela puxou debaixo da cama uma caixa de lata. Dentro, havia um caderno grosso, antigo, capa de couro descascada. Esse é meu diário de plantão. Anotei todos os nomes dos pacientes, horários de entrada e saída, quem assinou o recebimento. Algumas páginas têm observações suspeitas. Daniel folheou o caderno. Encontrou o nome de Laura Martins, com uma anotação de marido acompanhando. Conduzida ao 404 por Isabel Ribeiro. Supervisão, Costa. Não saiu pela saída principal. Observação, câmeras da área desligadas por ordem superior. É um tesouro, Daniel sussurrou. Maria sorriu com tristeza, espero que desta vez, alguém consiga fazer o que eu não tive coragem. Naquela noite, Daniel se encontrou com Carlos em uma cafeteria em frente ao hospital. Ele entregou o caderno a Carlos. Carlos folheou, os olhos arregalados, tem até o mapa de turnos, registro de quando as câmeras foram desligadas, nomes de quem entrou e saiu do 404. Enfermeiros, médicos, número dos prontuários infantis. Com isso, a gente desmantela a rede inteira. Carlos respirou fundo, vou entregar essa parte à inspetora Rios. É a única em quem confio na delegacia. Na delegacia do Distrito Centro, Teresa Rios recebeu o caderno das mãos de Daniel. Ela folheou rapidamente algumas páginas e comentou baixinho, tantos casos assim, e como ninguém percebeu antes. Porque eles não queriam que fosse percebido. Daniel respondeu. Teresa pegou o celular. Vou incluir isso na equipe de investigação especial. Você fez um ótimo trabalho. Daniel a encarou, olhos acesos, e eu ainda não parei. Quero que minha filha volte de forma legal. E que as outras crianças também tenham essa chance. Na penumbra de um cômodo distante, Costa fumava um cigarro. Ele assistia às notícias no notebook, rede de tráfico de recém-nascidos exposta, principal suspeito segue foragido. Outro homem na sala comentou, e eles encontraram o diário da Maria. Costa xingou. Era para ter sumido com isso desde o começo. E agora? Silêncio. Desaparecer. Esperar uma nova oportunidade. Sempre vão existir mulheres frágeis. Sempre haverá mercado para recém-nascidos. Ele fechou o laptop, deu a última tragada no cigarro e sumiu na escuridão. Precisamos de um plano, disse Daniel, com voz grave, olhando para a janela da cafeteria onde estava com Carlos. Um golpe certeiro. Não basta entregar provas e esperar que o sistema desabe por si só. Carlos assentiu, virando uma página do caderno de Maria, está vendo isso? Costa costuma sair do hospital por volta das 3 da manhã, pelo acesso lateral ao depósito técnico. Mas em algumas noites, ele não vai embora. Dorme na sala D12, em uma ala desativada desde 2018. Daniel franziu a testa, por que ficar ali? O que ele faz nesse lugar? Carlos respondeu sério, suspeitamos que seja onde acontecem as trocas. Um segurança antigo disse que viu homens estranhos entrando na D12 com pastas e saindo de mãos vazias. Daniel cerrou os punhos. Estão vendendo documentos, não só bebês. Carlos confirmou, ainda não temos gravações de áudio ou vídeo de lá, pois não há mais câmeras funcionando. Mas se você conseguir entrar e instalar um gravador, talvez captemos uma transação real. Daniel sorriu levemente, mas os olhos brilhavam, eu vou fazer. Naquela noite, às 1h45, Daniel voltou ao hospital com um gravador miniatura profissional que Teresa Rios lhe forneceu. Carlos o acompanhou, disfarçado de técnico elétrico, e o levou pela entrada lateral da ala D. Cada turno deles dura só uns 20 minutos, Carlos cochichou enquanto destrancava a porta. Você precisa colocar o aparelho embaixo da mesa de reuniões e sair antes das 3h10. Daniel assentiu e entrou furtivamente na sala D12. O ambiente estava escuro, com um cheiro forte de mofo. Uma mesa de metal no centro, 4 cadeiras ao redor, e um armário trancado com cadeado. Daniel se abaixou,
colou o gravador com fita adesiva sob a mesa. Foi quando ouviu o barulho da maçaneta. Assustado, correu até o canto onde ficava o armário e se escondeu atrás de uma cortina empoeirada. A porta se abriu. Passos pesados entraram. Uma voz grave, familiar, Vera Costa. Está 10 minutos atrasado, Eduardo. Outra voz respondeu, rouca, com sotaque do norte, precisei checar as rotas. A segurança está mais apertada. Desta vez você precisa entregar a papelada limpa. Claro, respondeu Costa. Essa menina tem mãe farmacêutica, pai engenheiro de software. Sem doenças, sem vícios, sem histórico. Um dossiê perfeito. Me dá isso. Daniel prendeu a respiração. O som de papéis sendo manuseados. Eduardo falou, o Canadá exige certidão com selo oficial. E a carteira de vacinação? Está aqui. Assinada pela enfermeira. Algumas assinaturas falsas, alguns carimbos reais. Você está falsificando documentos oficiais? Já fiz coisa pior. O mercado quer o produto. Ética não paga meu aluguel. As mãos de Daniel tremiam. O suor caía no chão de cimento. Cada frase era uma faca em seu peito. Costa continuou, quando vem o pagamento? Assim que o carro sair da cidade. Vou te mandar o código pelo cartão fantasma. Como sempre. Perfeito. A porta se abriu. Os passos foram se afastando. Daniel esperou 5 minutos antes de sair. 1 hora depois, já no carro com Carlos, Daniel reproduziu a gravação. As vozes de Costa e Eduardo estavam nítidas. Carlos ficou em silêncio por um tempo. Com isso, podemos denunciar não só o Costa, mas toda a rede internacional de adoções ilegais. Daniel assentiu, manda isso para Teresa agora. Peça para iniciar uma operação de urgência. Na delegacia, Teresa Rios recebeu o áudio. Ao terminar de ouvir, disse apenas: temos base suficiente para solicitar um mandado de busca geral no Hospital Central. 3 horas depois, às 9h30 da manhã, uma força-tarefa criminal foi acionada. Enquanto isso, Laura foi transferida para um hospital particular com segurança reforçada e apoio psicológico, tudo providenciado por Teresa. Ela estava sentada no jardim do hospital, à luz do sol tocando suavemente a grama. Mas os raios não afastavam as lembranças sombrias de sua mente. Ela contou à terapeuta, doutora Paula Vasconcelos. Eu lembro das luzes piscando. Do líquido gelado entrando pela veia. E depois, uma voz dizendo, algumas crianças nascem para viver em outro lugar. Paula anotou. Como você se sentia naquele momento? Impotente. Não conseguia chamar meu marido. Ninguém veio me salvar. Paula respondeu com ternura, Laura, você não está mais lá. E sua filha está viva. Ela precisa de uma mãe forte. Laura sorriu triste. Você acha que sou forte o suficiente? Você sobreviveu quando tudo estava contra você. Isso já é prova suficiente. Laura segurou firme na lateral da cadeira. Eu vou depor. Vou contar tudo. Naquela tarde, o Hospital das Clínicas foi cercado por mais de 20 policiais e 2 veículos de investigação. A imprensa se aglomerava. O que está acontecendo? Um médico perguntou em pânico. Teresa desceu do carro, com o mandado na mão. Vamos vasculhar todos os prontuários obstétricos desde janeiro do ano passado. Ninguém entra nem sai até o fim da investigação. No arquivo auxiliar, encontraram mais de 30 prontuários semelhantes ao de Laura gestantes que desapareceram do sistema. Cada um era uma tragédia. Carlos conduziu a equipe até o subsolo, na sala D12. O gravador ainda estava lá, captando novas conversas de Costa com outros contatos. A sala virou cena de crime. Costa havia sumido. Ninguém sabia como ele fugiu de São Paulo. Mas Joaquim Lima não teve a mesma sorte. Foi preso em seu apartamento em Guarulhos, quando tentava sair do país com documentos falsos.
Ao ser algemado, ele apenas disse friamente: "Vocês acham que me prender resolve? Essas crianças nunca mais vão voltar." Naquela noite, Daniel voltou ao pequeno apartamento onde Laura estava hospedada. Ela já sabia da operação. "Quantos bebês foram levados?" ela perguntou baixinho. "Mais de 30. De famílias diferentes. Alguns casos já foram identificados, mas a maioria ainda está sem pistas." Laura ficou em silêncio. "A gente vai conseguir nossa filha de volta?" Daniel segurou a mão da esposa. "Com essas provas, o tribunal vai ter que devolver nossa filha. Mas mais do que isso, salvamos dezenas de famílias de perderem seus filhos para sempre." Laura encostou a cabeça no ombro dele. "Quero que nossa filha saiba que ela veio ao mundo por amor, não por causa de interesses sombrios." A redação da Folha de São Paulo funcionava em um prédio antigo na Rua da Consolação. Lá dentro, um grupo de repórteres se aglomerava ao redor da tela, onde estava sendo reproduzido o áudio da conversa entre Costa e Eduardo Ferreira. A voz de Costa soava clara: "Certidão de nascimento com selo oficial. Carteira de vacinação assinada pela enfermeira. Algumas assinaturas falsas, alguns carimbos verdadeiros." A editora-chefe, Marta Cunha, uma mulher de meia idade com cabelo platinado, bateu na mesa: "Vamos soltar uma edição especial. Manchete: o Hospital Central, o epicentro de uma rede de venda de prontuários de recém-nascidos?" Uma jovem repórter se levantou: "Vi as fotos? Temos fotos de algum bebê?" "Ainda não." Marta respondeu. "Mas temos algo mais forte: o diário da chefe de enfermagem. E uma testemunha viva, e a esposa de Daniel Silva. Agendem a entrevista." Na manhã seguinte, os noticiários tomaram conta das emissoras brasileiras. Explodiu o escândalo da legalização de tráfico de recém-nascidos. Hospital renomado de São Paulo é alvo de operação emergencial. Médicos falsos, atestados forjados e bebês arrancados dos braços das mães. Centenas de comentários revoltados inundaram as redes sociais. Muitas pessoas que haviam dado à luz nesse hospital começaram a relatar situações estranhas do passado. Uma onda de indignação se espalhou. No hospital, Daniel e Carlos observavam os policiais carregando caixas de documentos pesados, computadores lacrados e câmeras removidas. Tereza Rios se aproximou. "O Ministério da Justiça determinou uma investigação em nível nacional. Estamos trabalhando com a Interpol para rastrear o destino das crianças vendidas para fora do país." Carlos franziu a testa: "Viu Costa? Ainda nenhum sinal." Teresa balançou a cabeça: "E acreditamos que ele foi protegido por alguém. Pode ser que nem toda a rede tenha sido desmantelada ainda." Daniel fechou os punhos. Ele não vai escapar para sempre. Ao mesmo tempo, em um galpão abandonado próximo à fronteira do Brasil, Costa estava diante de um espelho, raspando a barba e alterando a aparência. Ao lado, uma pequena mochila com passaporte falso, dinheiro vivo e uma pistola. O telefone tocou. Ele atendeu sem perguntar quem era. A voz de Eduardo soou: "Toda a rede foi exposta. Os canais de pagamento bloqueados. A polícia está atrás de todos os contatos de adoção." Costa respondeu friamente: "Eu avisei para não usarem o canal do Joaquim. Agora, o que você quer?" "Dividir o dinheiro que restou. Depois, cada um segue o seu caminho." Sem dinheiro, sem caminho. Costa desligou e jogou o chip no fogo. Ele riu com desdém: "Só preciso de mais uma chance. São Paulo logo esquece." De volta ao hospital, Laura entrou pela primeira vez no quarto 404, onde, 6 semanas antes, fora levada como uma vítima sem nome. O quarto agora estava vazio, a luz de teto consertada, as paredes descascadas haviam sido raspadas. Teresa a acompanhava, perguntou com delicadeza: "Tem certeza que quer entrar aqui?" Laura assentiu: "Preciso ver. Para saber que não imaginei." Ela entrou lentamente até o centro da sala. No chão, ainda havia marcas do pé da cama de inox. Na parede, uma parte sem tinta onde antes estava uma placa com o nome do Dr. Costa, pregada de forma clandestina.
Laura olhou para Teresa. Sabe, naquela noite eu pensei que tinha morrido. Mas o que realmente morreu foi minha fé nesse sistema de saúde. Teresa suspirou. Mas você sobreviveu. E ajudou dezenas de outras pessoas a reencontrarem seus filhos. Laura disse. Ainda não é suficiente. Quero conhecer cada mãe como eu. Quero dizer a elas, não estamos loucas. E não estamos sozinhas. No dia seguinte, Daniel organizou um encontro com as famílias das vítimas, aquelas que levaram suas esposas para darem à luz no Hospital Central e perderam os filhos sem explicação. Na sala de reuniões organizada por Teresa, 12 casais estavam sentados ao redor de uma mesa comprida. Um senhor chamado Ricardo Gonçalves, com a voz trêmula, falou: acreditei quando o médico disse que minha esposa teve um parto prematuro e o bebê não resistiu. Mas eles não deixaram eu ver o corpo. Apenas me deram um papel e mandaram eu assinar. Outra mulher, Inês Henriques, emocionada, fiquei inconsciente por 3 dias depois do parto. Quando acordei, minha barriga estava operada. Disseram que meu filho já tinha sido cremado. Sem foto. Sem certidão. Daniel se levantou. Vamos ajudar vocês a refazerem os registros. Teresa e a equipe já identificaram os prontuários com códigos falsos. Com sorte, algumas dessas crianças ainda podem estar no Brasil. Um casal jovem, Mário e Carla Ribeiro, perguntou: e se eles já tiverem vendido nosso filho? Nunca mais vamos vê-lo? Laura também se levantou e falou com firmeza: e não podemos prometer que todas as crianças voltarão. Mas podemos garantir que quem causou tudo isso não terá paz. E vamos contar nossas histórias para que mais ninguém passe por isso. 3 dias depois, o Ministério da Saúde do Brasil convocou uma coletiva de imprensa. Um representante anunciou: confirmamos a existência de uma rede organizada de tráfico de recém-nascidos em algumas instituições de saúde. Ao menos 38 bebês desapareceram, sendo que 12 já foram localizados. 9 pessoas foram presas, entre médicos, enfermeiros e administradores. Costa continua foragido, com mandado especial de captura. Ao fundo da sala, Laura estava sentada ao lado de Teresa e Daniel, observando em silêncio. A luz das câmeras passava por seu rosto, não mais o rosto de uma vítima, mas o de uma sobrevivente. Naquela tarde, Laura escreveu seu primeiro e-mail para canais de imprensa independentes. Meu nome é Laura Martins. Meu bebê foi roubado de mim quando eu estava com 36 semanas de gestação em um hospital de São Paulo. Fui amarrada, drogada para perder a memória, e disseram que minha filha havia morrido, quando ela ainda estava viva. Eu não fiquei em silêncio. Não quero que nenhuma outra mãe precise gritar diante de um berço vazio como eu fiz. Estou pronta para contar minha história. Deixem-me falar. Naquela noite, Laura e Daniel sentaram-se à janela do apartamento, olhando para as luzes de São Paulo. Daniel disse: amanhã nos autorizam a ir ao abrigo. Eles vão deixar você segurar a bebê. Laura assentiu levemente, com a voz trêmula: e não sei como vou reagir quando encostar nela. Daniel apertou a mão da esposa: você lutou para chegar até esse momento. Não precisa mais ter medo. Laura se virou e olhou nos olhos dele: sabe, o que mais me dói não foi ter sido enganada. Foi ter acreditado que eu estava louca, quando o instinto de mãe estava certo o tempo todo. Daniel sussurrou: você acreditou nesse instinto. Por isso ela ainda está viva. Laura fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem. Dessa vez, eram lágrimas de uma mulher prestes a se tornar mãe de novo, não pela medicina, mas pela justiça. Na sala de estar do pequeno apartamento na Vila Mariana, Daniel ligou o computador e acessou uma pasta especial, prova final. Ele e Carlos haviam passado a noite anterior compilando o dossiê completo do caso, com todas as provas. O vídeo da conversa de Costa com o intermediário. O diário de plantão da enfermeira Maria. O áudio da sala D12. O prontuário falso de Laura. Os depoimentos das vítimas. Laura estava de pé atrás dele, segurando uma xícara de chá quente. Você está pronto para enviar? Ela perguntou. Daniel assentiu: só preciso que você diga o começa, e tudo seguirá até o fim.
Laura respirou fundo e disse, com firmeza, envia. Não há mais volta. Daniel clicou em o enviar. Em apenas 3 minutos, o dossiê completo foi encaminhado para a Polícia Criminal Investigativa, a redação da Folha de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo, uma organização internacional de direitos humanos. Na manhã seguinte, quase toda a cidade de São Paulo foi tomada por uma onda de comoção pública. Da Estação da Luz até a Praça da Sé, todos comentavam sobre o escândalo do Hospital Central. Você viu a notícia hoje cedo? Bebês roubados dentro do hospital. Meu Deus, eu dei à luz lá. Não consigo acreditar. Médicos, enfermeiros e eram todos traficantes. Eles têm que pagar por isso. As ligações para o Disque Denúncia da polícia não paravam. Mais de 60 famílias solicitaram revisão dos registros de nascimento. Naquela tarde, Teresa Rios liderou uma nova equipe da Polícia Criminal até o Hospital Central. Temos um mandado judicial. Ela entregou o documento ao diretor do hospital, Tiago Moreira, um homem de cabelos grisalhos com expressão aflita. Doutora Rios, deve haver um engano. Nós não sabíamos de nada. Teresa respondeu friamente, o senhor assinou mais de 30 documentos falsos sem verificar. Sabe quantas crianças foram levadas sem deixar rastro? Eu só segui os procedimentos. O chefe de setor cuidava disso. Vamos esclarecer tudo. Pedimos sua colaboração. Caso contrário, o senhor sairá daqui algemado. O senhor Moreira empalideceu e assentiu. Vou cooperar. A equipe técnica rapidamente vasculhou os servidores do hospital. Um dos especialistas encontrou uma pasta escondida no sistema interno, com o nome Adoções Limpas. Dentro havia uma lista de 41 recém-nascidos, cada um com um código identificador, ficha médica impecável e rota de transferência de São Paulo para países como Canadá, Estados Unidos e Alemanha. Teresa olhou para a planilha e afirmou, cada nome aqui representa uma vida roubada. Vamos contactar cada família. Haverá julgamento. No presídio provisório na periferia de São Paulo, Joaquim Lima estava frente a frente com um investigador. Quero um acordo, disse ele, calmo. O senhor só terá redução de pena se contar tudo, quem o ajudou, a rede internacional, para onde foram as crianças. Lima estreitou os olhos, preciso de proteção. E de um advogado particular. O investigador respondeu friamente, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Mas todos os documentos já foram expostos. O tribunal o julgará conforme a lei. Lima deu um leve sorriso, mas seus olhos já denunciavam o medo. Na manhã seguinte, Teresa foi visitar Laura no abrigo. Tenho boas notícias, disse Teresa, com um sorriso evidente. O escritório de proteção à criança confirmou, o prontuário XM-17A é falso. A senhora Laura Martins é a mãe legal. A senhora pode reaver sua filha. Laura tremia, sério? Eu posso ir levar minha filha de volta? Sim. Amanhã. Mas antes precisamos que a senhora assine um termo confirmando que continuará colaborando com o processo judicial. O seu depoimento é a peça-chave no julgamento que se aproxima. Laura não hesitou. Eu vou assinar. Eu vou depor. Vou me levantar diante do tribunal, da imprensa, do mundo inteiro por minha filha. E pelas outras crianças também. O Tribunal da Comarca de São Paulo estava lotado na audiência do dia 12 de abril. A luz suave da primavera entrava pelas grandes janelas, mas não conseguia dissipar o peso que pairava sobre o ambiente. No banco dos réus, Joaquim Lima estava sentado com as costas retas, o terno escuro não conseguia esconder o cansaço em seu rosto. Ao lado dele, o advogado nomeado pela corte folheava o processo em silêncio. Abaixo, dezenas de famílias vítimas assistiam em silêncio. Muitas já não tinham mais esperança de reencontrar seus filhos, mas todas estavam ali por justiça. O juiz bateu o martelo, iniciamos agora o julgamento sobre o Hospital Central, acusado de envolvimento em rede ilegal de prontuários de recém-nascidos, falsificação de documentos, sequestro e formação de quadrilha transnacional.
A porta da sala de testemunhas se abriu. Laura Martins entrou. Todos os olhares se voltaram para ela. Senhora Laura, por favor, conte desde o início, solicitou o promotor. Laura respirou fundo, com os olhos fixos no juiz. Eu estava grávida de 36 semanas. Na noite de 17 de janeiro, senti fortes dores abdominais. Meu marido, Daniel, me levou ao Hospital Central. Por falta de leitos, fui levada ao quarto 404, que já estava desativado. Um homem de jaleco branco, que se apresentou como Dr. Costa, me pediu que assinasse um termo de consentimento para tratamento. Fui injetada com uma substância estranha e perdi a consciência. Ela fez uma breve pausa. Quando acordei, minha barriga estava lisa, e disseram que minha filha tinha morrido. Não havia certidão de nascimento. Nenhum registro cirúrgico. Apenas um atestado de óbito precário. A sala do tribunal ficou em completo silêncio. Eu chorei, questionei, procurei. Mas ninguém respondia. Disseram que eu sofria de transtorno pós-parto. Que eu estava delirando. Que tudo não passava de imaginação. O som de canetas sobre o papel e de punhos cerrados preenchia o ar. Mas minha filha está viva. Eles atiraram de mim para vendê-la por meio de uma rede internacional. Se meu marido não tivesse voltado ao hospital. Se a enfermeira Maria não tivesse nos entregado seu caderno. Se Carlos, o técnico, não tivesse nos ajudado a buscar provas. Talvez hoje eu não estivesse aqui. O juiz assentiu com a cabeça, voz serena, obrigado, senhora. Seu depoimento lançou luz sobre o lado mais obscuro desse caso. Ao mesmo tempo, na cela especial do presídio de Tremembé, Dr. Costa era conduzido por agentes penitenciários. Ele havia sido capturado 2 dias antes ao tentar fugir do país em um navio cargueiro rumo a Portugal. Seu rosto estava abatido, os olhos avermelhados. Mas ao ver o nome Laura Martins aparecer na TV da cela, ele esboçou um sorriso torto. Então ainda está viva? O guarda trancou a porta silenciosamente, deixando-o sozinho com a tela e com a queda irreversível. 3 semanas depois, o tribunal proferiu a sentença. Joaquim Lima, em 38 anos de prisão por chefiar rede de tráfico humano, falsificação de documentos públicos, obstrução de justiça e ocultação de crimes. Dr. Costa, em 42 anos de prisão por falsidade ideológica, aplicação de substâncias lesivas ao sistema nervoso, sequestro de menores e cumplicidade em tráfico humano. Outros 6 cúmplices, incluindo 2 enfermeiras e um gerente do arquivo médico, foram condenados apenas entre 15 e 25 anos. A sentença foi transmitida ao vivo pela televisão. Do lado de fora do tribunal, populares se reuniram e aplaudiram quando Laura saiu acompanhada de Daniel. Os repórteres cercaram o casal. Como se sente após a sentença? Vai processar o hospital na esfera civil? O que pretende fazer agora? Laura apertou a mão do marido e respondeu simplesmente: vou para casa. Ser mãe. 1 ano depois. O céu da primavera em Campos do Jordão era de um azul intenso, nuvens vagavam tranquilas. Laura e Daniel haviam se mudado para lá, longe de São Paulo e suas memórias dolorosas. Na casa pequena à beira da colina, Laura estava diante do espelho, ajeitando o vestido. Uma bebê dormia profundamente no berço de madeira ao lado. A campainha tocou. Daniel entrou e pegou a menina no colo. Sofia? Laura sorriu. Esse nome combina. Ela é a nossa esperança. Daniel levou a filha até a varanda. A luz do sol da manhã banhava o jardim. Após meses de insônia, crises de pânico e momentos em que achou que não superaria os traumas, Laura enfim se reerguia. Daniel se aproximou e lhe deu um beijo na testa e uma nova vida de felicidade os aguardava. A história de Laura Martins nos lembra que a justiça não vem sozinha, ela precisa de coragem, persistência e de amor incondicional. Num mundo que pode ser manipulado pelo poder e pela mentira, o instinto materno e a fé na verdade são as armas mais poderosas. Diante da dor, resistir não salva apenas uma vida, pode devolver esperança a dezenas de outras famílias.
Ninguém é pequeno demais para mudar um sistema injusto. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.